pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Algo curioso acontece com alguns personagens em quadrinhos é que quando eles viram um filme, vários atores diferentes fazem aquele papel. Pega o Batman, por exemplo. Tem vários atores que já fizeram o Batman com várias origens diferentes. E geralmente tem um novo começo. Vai mostrar a jornada dele agora, é outra pegada e tudo mais. Mas curiosamente não é o que aconteceu com o Superman. Isso porque Superman no Retorno, o filme foi lançado quase 30 anos após o original, meio que continua o segundo filme do Christopher Reeve, mas não continua, é meio que uma continuação espiritual. Mas ele também quer começar algo novo. Então ele tenta introduzir alguns conceitos que a gente já viu, mas ele continua outros. Enfim, ficou confuso? Todo mundo ficou, não foi só você. E é por isso que hoje a gente vai falar aqui sobre Superman o Retorno, trazendo o enredo desse filme, essas confusões que acontecem e tentando entender por que esse Superman não deu certo. Apague as luzes do seu quarto porque está começando mais um Filmes que Existem aqui no canal Piuí. Oh meu Deus, é um avião! É um pássaro! Não, é o super like que você vai deixar aqui embaixo agora mesmo. Como eu falei no início desse vídeo, é comum nesses filmes de herói vários atores diferentes fazerem o mesmo papel. Então, tipo, Batman tem vários. E outros personagens isso aconteceu também. Por exemplo, Xavier e Magneto. Ian McKellen e Patrick Stewart imortalizaram o papel lá nos filmes de X-Men do Bryan Singer. Mas aí depois veio James McAvoy e Michael Fassbender e fizeram papéis tão bons quanto, ou talvez melhores. Isto é uma calúnia. Isso também aconteceu com Coringa, que parecia insuperável. Afinal de contas, o César Romero tinha interpretado ele lá no início e era definitivo. Aí depois veio o Jack Nicholson e fez um outro Coringa definitivo. Aí depois veio o Heath Ledger e ganhou até o Oscar pelo papel dele. Só que na sequência veio o Joaquin Phoenix e a gente tem 4 Coringas muito diferentes e muito memoráveis. Isso, de modo geral, dá muito certo em filme de herói. Eles conseguem acertar muito bem o casting, o tom dos personagens e a gente até já se habituou a ver essas mudanças. Porém, o Superman é um caso um pouco diferente. Isso porque o Christopher Reeve ficou marcado na mente de milhares de pessoas como o Superman definitivo. Até porque durante muitos anos após Superman 4, foram feitas tentativas de trazer um novo Superman para o cinema. Só que esses projetos nunca tinham fim. E tá aí o famoso Superman Lives para provar isso. Filme que seria dirigido pelo Tim Burton, que teria o Nicolas Cage interpretando o Clark Kent, mas que acabou não saindo do papel. Tudo que a gente tem são algumas fotografias, algumas imagens desse projeto que não ganhou vida. A real é que o Superman demorou muitos e muitos anos para retornar para os cinemas, para que finalmente alguém pensasse assim, essa é a abordagem certa, vamos fazer assim, com esse ator, e finalmente a gente vai dar um jeito de dar um novo fôlego para o Superman, ao mesmo tempo que a gente presta uma grande homenagem aos filmes do passado. E sabe o que aconteceu, mano? Quando você quer tudo, quer abraçar o mundo inteiro, você acaba deixando escapar um monte de coisa. Lançado em 2006 com o roteiro de Michael Dougherty de Godzilla 2, Rei dos Monstros e Dan Harris de X-Men 2 e direção de Bryan Singer de X-Men 1 e 2 e um filme muito bom que ele fez, Os Suspeitos, Superman no Retorno nos mostra um Homem de Aço voltando à Terra após 5 anos no espaço, onde ele foi encontrar o cigarro sideral dele, eu acho, sei lá, queria fazer visitas, procurar Krypton, procurar remanescentes de Krypton, ele foi fazer uma viagem. Passear, né? Depois de todo esse rolê, ele volta pra Terra, cai de novo na fazenda dos Kent, é recebido pela sua mãe Marta. Por que você disse esse nome? Por que você disse esse nome? E tem toda uma montagem aqui que mostra ele se lembrando ali do seu passado, correndo no milharal e tudo mais. Uma cena que tem mais ou menos uma vibe ali de homenagem ao Superman original lá de 78. É Bossodete. Retornando à metrópole, sobre a identidade de Clark Kent, ele descobre muitas coisas que mudaram nossa ausência. A Lois Lane ganhou um Pulitzer e ela escreveu um artigo falando por que o mundo não precisa do Superman. E ela também agora está noiva de Richard White, que é o sobrinho de Perry White, que era o chefe lá, editor-chefe do Planeta Diário. Ela tem um filho também agora, um garotinho de 5 anos de idade, que tá ali vivendo e tal, e ele pensa, pô, cheguei tarde demais, a Lois Lane já tá com outra pessoa.
Outra coisa que aconteceu nessa ausência é que Lex Luthor, que estava preso, acabou sendo libertado porque o Superman não compareceu a uma audiência para depor, ele não foi lá dar a sua versão dos fatos, falar tudo o que aconteceu, e isso acabou garantindo a liberdade desse marginal. Ele tentou destruir a Califórnia, quer dizer, conseguiu destruir parte da Califórnia, fez um atentado terrorista gigantesco, foi preso numa delegacia qualquer, conseguiu escapar. E aí, por causa que o Superman não depôs, ele foi solto? A vitória chegou! Ele e sua assistente Kit Kowalski e mais alguns capangas vão até a Fortaleza da Solidão, roubam vários cristais místicos de jovens místicos e levam até a mansão que agora é dele, antiga mansão da senhora que estava lá com ele, né? E no porão dessa casa tem uma maquete gigantesca que deve estar dando um trabalho para fazer, absurdo. Ele joga uma lasquinha de cristal e isso acaba criando uma fusão de terras e tal, que projeta um monte de coisa, só que bizarramente também corta a energia do local. Lois Lane queria muito ganhar um prêmio Pulitzer, e se você assistiu aos filmes originais, você sabe disso. O Lex Luthor foi preso lá no filme original porque ele cometeu vários crimes. E ele também sabe onde fica a Fortaleza da Solidão, porque lá no filme original aparece isso. Agora, se você não assistiu ao filme original e você assiste o Superman de 2006, você começa o filme e em 30 minutos você pensa assim, caraca, eu perdi alguma coisa. O que está acontecendo aqui na minha frente? Esse cara voltou pra Terra. Ele é um filme que parece que começa no meio. É que ele é uma continuação, né? Mas ao mesmo tempo ele não é uma continuação, porque ele vai apresentar várias coisas idênticas às dos filmes originais, como se ele fosse um filme de origem que visa dar um fôlego novo ao Superman. Eu não entendi. Fato é que você pode começar a assistir esse filme e se sentir perdido, e foi isso que aconteceu com boa parte das pessoas que assistiram ele lá em 2006, e foi aí que já iniciou o desagrado do público com relação a ele. É um filme que você começa a não entender muito bem onde tá, então ele já começa mal, mas fica tranquilo porque ele vai piorar. Durante um voo experimental onde um ônibus espacial é acoplado num avião comercial, é uma confusão que eles fazem aqui, aquela falha de energia ocasionada pelo Lex Luthor chega até os comunicadores do avião e tal, e aí dá ruim. O avião não responde mais, começa a cair, e é nesse momento que reaparece, que ele retorna, o Superman, e agora com uma capa marrom de couro, ou corino, sei lá. E quando ele aparece, salva todo mundo, as pessoas ficam assim, caraca, o Superman voltou. E curiosamente, quem estava cobrindo esse grande feito aí com o ônibus espacial era ela, Lois Lane, que precisava viajar dentro dele para cobrir essa parada toda. Então ela vê o Superman e, cara, já pinta aquele clima no olhar. Mas é um clima que também tem muito remorso junto, porque a Lois Lane, a grande realidade é que ela ficou muito triste pelo fato de o Superman ter simplesmente sumido pra ir ver o que estava rolando em Krypton. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Bom, o avião começa a cair, o Superman começa a salvar, ele faz a missão dele, porque diferente do Homelander, ele tenta, ele consegue jogar o ônibus espacial no espaço, consegue salvar o avião comercial que pousa no estádio de beisebol. Ele até faz uma forcinha e tal, o metal vai dobrandinho e cai ali, salva todo mundo filma, fotografa, e aí a gente tem ali o Superman, né? A aura do herói, né? Que homenageia e segue o legado de Christopher Reeve. Com esse ator de bosta, né? Como é que é? Esse ator não consegue, desculpa, mas o Brandon Routh aí ele não faz nada. Esse cara, ele só é bonito, ele é grande, ele é forte, mas ele não parece o Superman do Christopher Reeve, porque ele não tem um carisma do cara, né? Eu espero que essa experiência não tenha feito ninguém desistir de voar. Estatisticamente falando, ainda é o jeito mais seguro de viajar. Eles se focaram em pegar alguém que fosse visualmente parecido. E de fato, visualmente, funciona. Bota os dois lado a lado, assim você nota semelhanças e tudo mais. Mas o Brandon Routh, coitado, como ator, é fraco e o texto também não ajuda ele, já que ele não tem muito o que desenvolver. Ele não tem falas, você percebeu isso? Esse daqui é o protagonista sem falas. É impressionante como esse personagem não fala nada no filme. De vez em quando ele surge ali, mas a gente vai ver que essa jornada vai ser toda guiada pelos outros personagens. Personagens esses que também são ruins, na minha opinião, tá? Porque a Kate Bosworth, que faz a Lois Lane aqui, não funciona. Pra mim, ela é bonita e tal. Ela nem lembra a atriz original, mas assim, tá, ela tá aí, ela visualmente é bonita, mas assim, como atriz não entrega nada. Ah, e uma coisa, o Brandon Routh, ele funciona muito enquanto Superman visualmente, né? Ele lembra o Christopher Reeve, mas ele não tinha os olhos azuis. Daí não pode, né? Tiveram que meter uma lente azul do Everson Zóio nele. Vamos parar com isso que tá feio pra caralho.
Mas enquanto o Superman tá lá salvando a galera, traz esperança de volta pra população, o Lex Luthor percebe isso e, poxa, ele não é bobo. Então ele pensa assim, se o Superman voltou, eu preciso de Kryptonita. Ele organiza um roubo até uma exposição no museu e, enquanto ele vai roubar, ele coloca a Kitty num carro desgovernado para que o Superman vá salvar ela e não atrapalhe o seu plano. E assim ele consegue. Enquanto o Superman salva a parceira de crime dele, Lex Luthor rouba um pedaço de Kryptonita e fica muito seguro. Beleza. Nesse momento ele segura o carro igual o Superman fez em Action Comics número 1 de 1938. Não ironicamente. Ele também engenha um assalto, um tiroteio em cima de um prédio, onde aqui tem uma cena icônica, né, onde o cara tá com uma minigun dando um monte de tiro e aparece o Superman ali em câmera lenta, aguentando essas balas, e depois o cara pensou assim, eu dei tiro de minigun e não funcionou, por que eu não dei de pistola então? Aí ele puxa um revólver, dá um tiro na cara do Superman e pega no olhinho dele assim, plim, bate bem na lente, a lente não cai inclusive. E assim, a duração do filme já avançou bastante nesse ponto que a gente tá falando aqui. Aconteceu muita coisa de duração, mas de filme mesmo não tem muita coisa, né? Tem muitas dessas cenas de contemplação do visual do super-homem, da roupa dele, do visual dele voando, dele olhando pra Lois Lane. É só isso, entendeu? Essas coisas acontecendo. Inclusive eles voam aqui em um certo momento e ela já arrasta uma asinha pra ele. Ela tá ali com o cara, vai casar com ele, mas ela não quer nem saber, né? Superman, né? Esse filme é muito mais contemplativo e ele também serve como uma homenagem, né? Então ele vai ter essa cena em que o Superman retorna, a Lois vai falar pra ele, poxa, cara, você sumiu por 5 anos, foi comprar cigarro, simplesmente se mandou e não falou nada pra ninguém. E aí ele leva ela pro voo, vai tocar a trilha do John Williams de novo, então você vai evocar aquela sensação do filme original e tudo mais. Vai ter um outro momento aqui, que é bem legal, porque faz o Superman ser um pouco mais humano, que é ele sobrevoando a casa dela em silêncio, olhando através das paredes, né, pra ver como é essa família da Lois Lane, pra ver que ela tá bem hoje em dia, ela tem um filho, ela ama o marido dela. Ou nem tanto também, né? Agora eu sou falsa, né, rapariga? Então ele vai ter essas cenas que fazem com que ele seja um pouco mais humano e menos esse cara com poderes infinitos e tudo mais. Só que tudo isso tem um ritmo bem cadenciado, que incomodou muito as pessoas que assistiram o filme na época e que esperavam mais ação, esperavam talvez até um pouco mais de humor, já que era pra reverenciar também o filme original e tudo mais, e se depararam com essa jornada bastante contemplativa do Superman, que, na minha opinião, tem cenas legais, tem cenas bonitas, o voo é legal, a cena da casa é legal, mas é chato. Que filme entediante, rapaz. Muito chato! Aliás, esse filme foi lançado em 2006, um ano após o Batman Begins. O Batman Begins tinha esse lance da realidade, ele era um pouco mais pé no chão. E não tem muito como fazer um Superman pé no chão, né? Porque, pô, o personagem é muito poderoso, é muito palhafatoso, as cores dele, azul, vermelho e tal. Mas aqui eles tentaram diminuir a saturação da capa, então a capa ela é mais vinho, mais puxada pro marrom. O tom, assim, o filme inteiro tem esse filtro um pouco mais amarelado e tal. Eu não sei se é onde eu assisti o filme que tava com essa qualidade, mas a percepção que eu tive é que a fotografia é muito amarelada e escura. E eu não lembrava do filme ser assim, tá ligado? Eu não sei se isso foi proposital pra tentar deixar um pouco mais real, mais aceitável, não ser tão coloridaço, mas pra mim não tem porquê. Se ele continua o filme Superman 2, lá de 80, que era coloridaço, por que fizeram isso? É que me escapuliu. Bom, o fato é que enquanto o Superman retorna e percebe essa chama da paixão se reacender nele, enquanto ele vê a Lois também se envolvendo com ele, ele acaba se lembrando do quanto essa mulher é uma jornalista braba, ela vai atrás de tudo. E ela é uma das poucas que está interessada em saber o que o Lex Luthor está fazendo, porque no Planeta Diário o pessoal só quer fazer matéria de Superman, porque é isso que dá audiência. Só que ela diz assim, cara, agora o Lex Luthor tá solto, ele é perigoso, a gente precisa ir atrás desse cara. E é justamente numa dessas passeadas despretensiosas que ela tá fazendo ali junto com o seu filho que ela vê um iate muito estranho e pensa assim, cara, esse iate nesse lugar, isso aqui me cheira a Lex Luthor. E aí ela pega o seu filho de 5 anos na mão, invade o iate. Por que ela foi com o filho dela? Porque esse filho vai ser importante pra trama depois. Então ela tá com o filho dela, ela entra no iate, começa a investigar tudo. E esse é justamente o iate de Lex Luthor, que então prende essa mulher e a faz de refém. Lex Luthor. Lois Lane? Você é careca. Eu adoro a cena que ela entra no iate e aí ela vê uma sala cheia de perucas e ela fala assim, temos que ir embora daqui. Esse iate é de um maluco, vamos embora, cara. Vamos
Vamos embora, foi uma péssima ideia. No iate, Lex Luthor, como todo vilão burro e clichê, explica o seu plano para Lois Lane. E ele mostra uma Kryptonita verde. E quando ele mostra, a criancinha fica... Isso porque essa criança não é filha do corno do Ciclope. E sim é uma criança filha do nosso querido Kal-El. Inclusive, ele pergunta: esse moleque é mesmo filho do seu marido? Será que não é do Superman? Mas a Lois Lane nega, ela diz assim: não, ele é filho do Richard. Mas é do Carlão. Chame-o de corno, vê se eu não meto a mão em você. Bom, mas o plano que Luthor fala pra Lois é o seguinte: ele vai usar os cristais que ele roubou da Fortaleza da Solidão pra criar uma grande massa de terra que vai subir, vai destruir a Califórnia, porque o mar vai tomar conta da Califórnia, vai ser tudo destruído e tudo mais, e aí ele vai vender terrenos a um preço altíssimo nesse novo continente que ele tá criando. Sim, ele vai fazer o maior golpe imobiliário de todos os tempos. É o mesmo plano do filme de 1978, só que um pouco diferente. É que agora ele vai botar Kryptonita no chão e aí o Superman não vai conseguir acessar, entendeu? Vai ficar difícil pra ele. Superman ficou fraco, Lex Luthor jogou Kryptonita. Bom, eles pegam um tubo de Kryptonita, enfiam um cristal, eu não sei o que eles fazem, botam num canhão e jogam pro mar, entendeu? Joga no míssil, porque tem que ser igual ao filme de 78, entendeu? É, cai na água e começa a projetar aquela terra, começa a levantar. E é uma terra de bosta, né? Por que vai querer morar nessas pedras aí? Mas é que ele vai destruir todo o resto, só vai ter ali, entendeu? Enquanto a merda acontece, o filho dela vai tocar um pianinho, o capanga que tem um palhaço tatuado na cabeça vai tocar piano junto, porque aí mostra que o cara também não é de todo mal, entendeu? A arte tá com ele, e ela aproveita esse contratempo aí pra mandar um fax pedindo ajuda pro pessoal lá do Planeta Diário. Eles recebem um fax, né? São coordenadas escrito "me ajude". E aí, o Jimmy Olsen fala: o que é isso? O idiota do Jimmy Olsen não sabe o que são coordenadas. E aí o líder do jornal, o Perry White, olha e fala: o que é isso aqui também? Aí alguém tem que falar se são coordenadas. Por que isso? Eu só não faço ideia de que números são esses. São coordenadas. E nesse momento, quando eles desvendam esse grande enigma, o marido dela, o corno, o Richard, ele pensa assim: cara, eu vou salvar minha mulher. É só uma coisa, tá? Que delícia que é o James Marsden fazendo o Richard aqui, né? Porque ele é um cara que ele aprendeu a fazer cornos na história do cinema, né? É o Ciclope corno. Naquele filme Encantada, ele é corno lá também. Mano, o lance dele é fazer corno. É isso que ele sabe fazer. Nunca chame caba de corno, viu, chefe? E aqui ele faz um excelente corno daqueles que realmente quer salvar todo mundo, que não sabe de nada que tá acontecendo, tanto que quando ele recebe isso, ele já pega o avião, ele tem um hidroplano, ele sabe pilotar essa parada, então ele diz assim: quer saber, eu vou lá salvar minha mulher. E ele de fato vai, enquanto isso o Superman tá salvando uma galera pelas ruas, né, porque o caos está instaurado, exatamente como no filme de 1978. E o Brandon Routh tá lá, enquanto o visual de Superman... Sem fazer nada. Ele salva, mas ele não tem expressão, cara, não sai nada dessa pedra, cara. É uma pedra muito bonita, parece muito o Christopher Reeve, mas é uma pedra. E o corno então chega lá no tal do iate, encontra sua família, e enquanto isso o capanga, tocador de piano, percebe que Lois Lane foi pedir socorro. Ele pensa assim: quer saber, eu vou apagar essa mulher antes que ela me incomode mais. Nesse momento, o jovem Jason arremessa o piano em cima do capanga, mostrando que de fato ele é filho do Superman e ele tem poderes iguais aos do seu pai. Ela é presa com seu filho no compartimento ali do navio, e aí ela fala: ô, abre pra nós aí, já que tu tem super força. Daí ele fala: eu não consigo, mamãe. Ajuda a mamãe a abrir a porta. Desculpa. Mas nesse momento aparece ele, Richard, o corno, que abre essa porta, salva sua família. Só que logo depois também esse navio se parte ao meio porque sobe um pedaço de terra, e aí tem que vir o Superman pra salvar a família inteira. E o corno fica muito grato, pois não sabe nada do que tá acontecendo por baixo dos panos. Me dê sua mão. Estão seguros? Detalhe, no meio desse rolê aí, a Lois Lane toma uma portada de ferro na cabeça, desmaia e não teve galo. Senti falta de um galo, entendeu? Porque bateu com muita violência ali, sabe?
Ele resgata a turma, manda eles embora e fala, ó, pega esse avião e vaza. E ela tá desacordada, a Lois Lane, né? Então, enquanto eles vão, o Superman pega e volta lá pra aquele novo continente pra dar um pau no Lex Luthor. Ele chega lá e fala, ô Lex Luthor, de novo tu fazendo bosta, o mesmo plano lá do primeiro filme. Cara, eu já resolvi essa parada antes. Ele vai pro céu e volta no tempo. Não, porque aqui ele está sem os seus poderes, já que toda essa massa terrestre tem kryptonita no seu interior. Então, quando o Superman pousa ali nesse novo continente, ele já fica totalmente enfraquecido. E aí, o Lex Luthor e seus capangas dão uma coça nele e ainda cravam um pedacinho de kryptonita na costela do cidadão. Fazendo com que o Superman fique totalmente sem forças. E é nesse momento que Lex Luthor, lembrando do plano dele lá de 1978, ele pensa assim, cara, lá eu tentei matar ele afogado, por que eu não faço a mesma coisa aqui, né? Então ele pega o Superman com a kryptonita e joga o cidadão no mar. Ele cai no mar, nesse meio tempo, no avião, a Lois Lane acorda e fala, ele precisa da nossa ajuda, porque essa terra tem kryptonita, ele não vai conseguir fazer nada. Então o corno, obviamente, né, tá, então vamos voltar então. Volta, e aí o garotinho, o Jason, né, filho do Superman, tem poder de raio-x do olho, ele olha pra baixo e fala assim, tá lá o Superman. Eles pousam lá e resgatam o homem. E aí eles se afastam dessa faixa terrestre, a Lois tira aquela kryptonita que estava matando o Superman e ele consegue acordar. Ele agradece à sua amada, agradece ao filho que ele não sabe que tem, agradece ao corno e sobe então em direção ao espaço. E fica muito próximo do Sol terrestre. E quando carrega a bateria. Cara, quando ele olha o Sol terrestre, não tem. É que nem você botar o iPhone em cima de um carregador por indução, entendeu? Ele carrega rapidão a bateria. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Então ele volta pra Terra, consegue erguer aquele continente inteiro. Aquela preda. E joga aquilo em direção ao espaço. Só que nesse meio tempo, né, o Lex Luthor estava em cima disso, teve que escapar com a mulher dele, num helicóptero. A mulher dele também jogou fora os cristais, porque ela viu que, pô, esses cristais aí ia fazer merda, entendeu? Ia acabar com a terra, ia fazer essa terra bosta que não dá nem pra plantar um chuchu. Pô, que merda. O cara se muda pro local, não consegue plantar um chuchu, não consegue plantar uma maçã. O que vai ter nesse lugar? Então ela vai lá e joga fora os cristais, né? E tu percebe como o Lex Luthor tem essa constante de ter parceiras que só atrapalham ele, né? Mulher é uma desgraça. Você percebe principalmente que esse filme, ele nasce como uma homenagem aos originais, mas ele simplesmente não funciona. Ele repete várias coisas dos originais, não é que ele homenageia, ele faz igual. Ele tenta mudar alguma coisa, mas ele faz igual, só que ele faz tudo pior. O Superman é muito ruim. O Brandon Routh é irritante ver ele aqui, porque como o Miguel já falou, o cara não tem falas, o cara não tem carisma, ele com a Lois Lane não funciona. Nossa. O filme é extremamente entediante. Pra mim, ele não dá fôlego novo nenhum ao Superman, e ele também é uma homenagem, mas é uma homenagem super quebrada, porque ele é chato. Ele é um filme que parece que não termina nunca. E você vai vendo as coisas se repetirem e ao mesmo tempo elas não têm contexto, porque ele quer ser novo, mas ele se apoia no que já foi feito. É um filme que pra mim foi feito para ninguém. Eu não consigo ver quem gosta desse filme, porque eu acho que quem gosta do original não vai gostar, e quem não gosta do original, quem não conhece o original vai assistir isso aqui e vai ficar perdido, porque o filme simplesmente ele leva em conta, ele acredita que todo mundo assistiu Superman de 1978. Pra que agredir? Após jogar aquele pedaço de terra gigante no espaço, terra não, pedra, né? Ele volta pra terra, só que ele tá maleixo, ele tá fraco, então ele cai. Levam ele até o hospital, tentam enfiar a agulha nele, mas não tem como, porque a pele dele é de aço. Então ele fica na merda lá, fica todo fudidinho. E aí ele fica desacordado, né? E aí as notícias começam a surgir, sabe? Qual vai ser a chamada do jornal, né? Superman está morto? Superman está morto. É um pouco mórbido, Perry. Esteja sempre preparado. E ele não consegue reviver porque tem fragmentos de kryptonita nele, então de fato Superman está morrendo. E chega um momento em que é noticiado que ele morreu. É aí que Lois Lane pensa assim, cara, eu preciso ver ele uma última vez. Então ela diz assim, corno, eu vou ir na padaria comprar pão. E ela vai até esse hospital, chega perto do Superman, segura na mão dele e fala um segredo no ouvido do cidadão. E esse segredo é o seguinte, o ratinho disse que tu é o pai. Eu preciso te contar.
depois de ouvir essas palavras tão lindas, ele não tem o que fazer, né? Ele tem que voltar à vida. E ele volta à vida e vaza. Ele foi muito inteligente porque ele não pagou a conta, que todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos é caríssima, né? Conseguiu vazar sem dar um puto. Já a Lois Lane escreve um artigo intitulado Por que o mundo precisa do Superman, que mais uma vez vai render a ela aí muito renome, muito sucesso e quem sabe até um prêmio Pulitzer. Por que o mundo precisa do Superman? E aí na reta final ele vai até a casa de Lois Lane, entra no quarto do Jason, se aproxima do garoto e recita as palavras de Jor-El, que são quais mesmo? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, é o filho torna-se o pai torna-se o filho. O filho se torna o pai e o pai se torna o filho. Dando a entender que de fato ele ouviu ela falar sobre o programa do Ratinho, ele sabe que ele é o pai daquele garoto e agora o Superman está recarregado e pronto para proteger a população e deixar o corno criar o seu filho. Ele vai pro espaço, olha a Terra, e aí a gente sabe que o Superman vai proteger a Terra assim que a gente precisar, cara, porque ele tá aqui pra nós, cara. Superman no Retorno teve um orçamento entre 200 e 270 milhões, é grana a dar com pau, faturou 391, não é tanta grana assim, na verdade é até pouco, né? Mas as críticas foram, em sua grande maioria, positivas, encaram como um filme que faz homenagem ao original, que consegue trazer uma coisa nova aqui ou ali, elogia também o trabalho de direção do Bryan Singer, e eu não entendo, tá ligado? Quer dizer, eu até consigo entender quem gosta desse filme enquanto homenagem, porque ele vai revisitar várias coisas do clássico, mas eu acho esse filme tão sem sentido, assim, sabe o que ele quer da vida, tá ligado? É um filme meio contemplativo, mas a contemplação, ela não funciona porque o cara que tá fazendo Superman é uma porta. Quando tem relacionamento dos dois, o carisma, a química de Lois Lane e Clark Kent, pra mim é inexistente, tá ligado? Então muitas coisas que poderiam ser incríveis, que fossem criar um sentimento meio de, nossa, que nostalgia, eu não consigo ter isso. Cara, pra mim não tem o que fazer, eu detesto esse filme, não consigo ver coisas muito boas nele. Eu acho que ele tem algumas cenas que fazem com que o Superman seja muito humano. Tipo assim, é legal. Elas são legais, essas cenas. E é legal ele enquanto salvador, entendeu? Eu acho massa ver ele salvando o avião, salvando a cidade, eu acho bacana. Que já tem uma tecnologia que funciona também pra mostrar essas cenas, né? Claro que às vezes é um bonecão, né? Mas assim, de modo geral, ela funciona, tem uma outra cena visualmente legal, acho que ele tem um lado humano interessante também, mas pra mim é um filme extremamente entediante. Eu não acho que é uma boa homenagem, tem um monte de gente que fala, pô, ele homenageia muito bem o original e tal. Eu discordo, pra mim ele copia o original em vários aspectos, isso me incomoda muito. Quando ele tenta fazer diferente, eu acho que ele também não consegue dar um novo fôlego. Pra mim é um filme que eu não recomendaria pra ninguém assistir. Inclusive, ele tá com filmes que existem aí no Piuí, mas pra mim ele é um filme lixo, tá? Lixo? Eu detesto esse filme, cara, não tem o que fazer. Eu acho que ele custa uma fortuna e entrega algo muito ruim pelo preço, entendeu? Eu acho que o valor de produção dele pra mim é um ponto negativo, não é nem positivo. Pra mim é um filme medíocre, assim, no final tá 5, tá ligado? Pra mim não chega a ser lixo, mas é um filme que, porra, não tem prazer envolvido, é longo, e não faz nada com essas 2h30, tá ligado? Não consegue construir nada que realmente me faça ficar interessado, cativado, tá ligado? Tipo, pô, é um filme que tu assiste ele, tu termina e fala assim, tá. Inclusive, o tom do Superman, do Homem de Aço lá do Zack Snyder, ele é muito mais sério, ele é muito mais sombrio. Mas pelo menos aquele personagem tem alguma coisa pra fazer em tela. Esse daqui não tem nada, Esse Superman, ele passa batido, entendeu? Você assiste o filme e o único personagem realmente memorável que faz alguma coisa é o Lex Luthor do Kevin Spacey, porque esse Superman, ele entra mudo e sai calado. Infelizmente, pra mim esse filme é fraquíssimo, faz o do Henry Cavill lá, o Homem de Aço, parecer muito melhor do que ele é. É um filme que existe, mas assim, é um filme que existe ruim pra mim, tá? Ruim não, medíocre, vai, sei lá. Esse aqui é um filme que eu gostaria que fosse um filme que não existe, tá? Porque eu acho que ele não traz nada Boa de definição, não deve existir esse filme. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você tá no hype para Superman do James Gunn? E fala também o que você acha desse filme aqui, se é que você tem alguma memória dele, porque também é um desses filmes que a gente se esquece em 2 dias, né? Filmes que existem? É, mais ou menos isso. Ó, e confere os links aqui da descrição que vão levar você para as nossas redes, para as lives do Miguel e pro PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que está no YouTube e vai ter vários episódios relacionados a Superman.